Aí, sejam bem-vindos então, pessoal. Nossa continuação da aula de sistemas operacionais. Nós vimos nas últimas aulas aí que o sistema operacional é o responsável por fazer o controle e compartilhamento de uma grande quantidade de recursos para o usuário, tá? Lembrando que esses recursos, eles podem ser memória primária, memória secundária, dispositivos diversos, tempo de processador. Então, tem uma grande gama de coisas que a gente pode chamar de recurso dentro do que a gente chama de sistema operacional. Tá? O computador é composto por essa grande quantidade de dispositivos diferentes, cada um com sua função, e cada um com necessidades diferentes de gerenciamento, certo? Então, o que acontece? Quando a gente fala que um computador tem um processador, esse processador ele precisa ser gerenciado de alguma forma para que ele atenda. Não estou gostando dessa câmera, ela nunca foi tão escura. Acho que sim, vai. Ele precisa ser gerenciado para que possa ser mandado para ele quais são as tarefas que ele precisa fazer, o que ele precisa processar, para quem, quando, como, por quanto tempo, para que ele seja capaz de ir lá e fazer essa tarefa de processamento, tá? Memória RAM é a mesma coisa, a gente tem uma quantidade de memória primária, no caso, né, não só memória RAM, que ela é imprescindível para o uso do computador. Todas as coisas que vão ser executadas, elas precisam obrigatoriamente estar dentro dessa memória primária. Só que essa memória precisa ser dividida de alguma forma. E não só dividida, ela precisa ser gerenciada. O que acontece? Por exemplo, imagina que você abre um programa qualquer, tá? Você abre sei lá, o Word da vida aí. Você abre o Word, está editando um arquivo de texto e tal, e aí, de repente, você fecha esse Word. Então, ele foi para a memória primária, ele foi executado, ele fez tudo tudo que era necessário ele fez, e aí você encerrou, salvou o arquivo e encerrou. Então, a partir desse momento que encerra essa execução, esse programa tem que ser tirado da memória. Mais do que isso, o programa ele precisa limpar tudo que ele pôs na memória. Imagina no caso do Word, você mandou abrir um documento, sei lá, é um trabalho de escola aí com 20 páginas, várias imagens. Isso, só esse arquivo aí já vai consumir uma quantidade relativamente grande de memória, de recursos em geral, tá? E aí, quando você fechar o Word, beleza, o sistema operacional tem que saber que se o Word não limpar alguma coisa dos recursos que ele usou, algumas dos arquivos ou dos dados que ele colocou na memória primária, o sistema operacional vai ter que ser o responsável por fazer essa limpeza. Então, isso são coisas que vão além de simplesmente compartilhar. Tá? O sistema operacional precisa gerenciar essa memória, esse processador e tudo mais. Tá? Eu expliquei para vocês já como que funciona a questão da memória swap, ou arquivo de paginação. Tá? No Linux nós chamamos de memória swap, normalmente ele utiliza uma partiçãozinha do HD inteira para isso. Tá? No Windows a gente chama de arquivo de paginação. É aquele arquivo, aquele espaço no HD que é utilizado quando a memória primária está acabando. Tá chegando ao fim, tá chegando a 100% de utilização, e aí o computador, você manda abrir um programa novo, ou, sei lá, o Chrome que está rodando, você manda abrir uma página que consome mais memória, ou alguma coisa assim, e não tem. Então, o arquivo de paginação ele serve exatamente para isso. O sistema operacional verifica dentro da memória primária do computador quais são as partes da memória que são menos utilizadas. O que está lá faz muito tempo e a gente não utilizou? Tem esse programinha aqui, o gerenciador de impressão,
que está ali desde que nós ligamos o micro, mas não foi utilizado até agora, porque o usuário não imprimiu nada. Beleza, então essa parte desse programa, ele é um grande candidato a ser mandado para a memória swap, para um arquivo de paginação. Então, o sistema operacional vai pegar esse arquivo, esses dados da memória RAM, e vai fazer uma cópia, vai clonar esses dados lá para dentro do HD, por exemplo, tá? Do arquivo de paginação, seja o Windows, Linux, o que for. Ele vai clonar esses dados lá para dentro do HD, e aí ele vai limpar, vai excluir esses dados da memória principal, tá? Excluiu os dados da memória principal, a partir daí nós liberamos um pouquinho de espaço, tá? É assim que funciona o arquivo de paginação. Liberou um pouquinho de espaço, eu posso começar a utilizar um pouquinho mais esse espaço. Então, eu posso abrir uma página nova, eu posso abrir um arquivo novo, tá? Lembrando que as coisas que estão na memória swap ou no arquivo de paginação, eles não podem ser executados direto, tá? HD é memória secundária, não pode executar nada que está no HD, tá? Então, isso é importante que a gente lembre, tá? Por quê? Porque isso é questão de, digamos assim, é questão de prova, é questão de quando você sair de uma faculdade de informática, quem quiser ir e for fazer um ENAD da vida, vai ter uma questão dizendo, olha, o arquivo tal, estava consumindo tantos mega de memória RAM e foi mandado para a memória swap. Essa memória RAM foi utilizada para outro processo. Esse arquivo pode ser executado diretamente da memória swap? Não, ele não pode. Quer voltar a executar aquele, mandou imprimir alguma coisa e o gerenciador de impressão foi para a memória swap, beleza, limpa o espaço na memória de novo, se precisar usar swap para isso, usa, pega esses dados do HD, joga para a memória swap, e aí, voltou para a memória swap, ele pode ser executado de novo. Então, isso é muito importante que a gente entenda, tá? Por isso que a memória primária, a memória, né, RAM e as demais, elas possuem um desempenho muito superior, porque o uso delas é constante e é sempre do ladinho do processador. Então, o que o processador precisa executar vai ser obrigatoriamente buscado de dentro da memória primária, tá? Beleza? Isso é importante que fique claro para vocês. E aí nós temos a questão da inicialização de um computador ou de um sistema operacional, pessoal. Isso é importante que a gente entenda de que forma um computador inicializa. O que acontece quando eu vou lá e aperto o botãozinho de ligar o computador? Por que vai para um sistema operacional? Tem muita coisa que ocorre nesse processo todo, desde o momento que eu aperto o botão de ligar até o momento que cai lá na tela de login do Windows, tá? Esses processos todos a gente chama de processo de boot, tá? Que é o processo de inicialização do computador, tá? E para isso nós temos todo um conjunto de hardwares, de hardware em geral, que é o responsável por fazer isso funcionar. O que acontece é que a partir do momento que você liga, primeiro ocorrem alguns processos físicos, tá? A fonte vai lá, recebe o sinal de inicialização, começa a mandar energia de maneira mais, digamos assim, mais energia para a placa-mãe em alguns pinos certos, e a placa-mãe ativa o processador e tudo, né? O cooler e as demais peças que são necessárias para inicialização. A partir desse momento que a placa-mãe começa a se inicializar em hardware, começa a ter energia rodando dentro dela e começa a acordar, digamos assim, para executar coisas, o processo passa para algo que nós chamamos de BIOS, tá? BIOS, B-I-O-S, Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída, tá? Por favor, não confundam, BIOS não é bicho idiota operando o sistema.
É Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída. E aí, o que acontece? Esse BIOS, ele tem um softwarezinho gravado lá dentro, um programinha guardado lá dentro. E ele é a primeira coisa que começa a executar quando o computador é inicializado. Esse BIOS, ele começa a fazer as execuções e tem gente que confunde a BIOS com o que a gente chama de setup da BIOS, que é aquela telinha de configuração que aparece quando você aperta F2 ou Delete ou F8 ou F10, depende de marca do computador para marca, mas é aquela telinha de configuração da inicialização, tá? Então, essa telinha é ali que você faz as configurações de diversas coisas que tem a ver com a inicialização do computador. Mas se eu não apertar o botão para entrar nessa configuração da BIOS, mesmo assim, a BIOS é o responsável, o chipzinho da BIOS, é o responsável para colocar o computador em geral para funcionar. É ele que passa as primeiras instruções para o processador, e é ele também que verifica o que tem instalado no meu computador. Então, ele faz uma verificação para ver, eu tenho um processador? Tenho, beleza, tá lá. Eu tenho memória? Tenho. Tenho quanto? Tenho tanto de memória. Faço uma verificação básica prévia dessa memória, para ver se está em condições de uso. Sim, está. Será que eu tenho uma placa de vídeo? Vamos ver. E aí ele faz algumas verificações para ver se eu tenho a placa de vídeo, se eu tenho a placa de vídeo on-board, se eu não tenho uma placa de vídeo on-board, se eu tenho uma placa de vídeo off-board. Faz uma verificação se eu tenho um teclado ligado no computador. Verifica o cache do processador, a memória cache do processador. Faz todas as verificações de que tudo isso esteja funcionando. Tá? Então, ele é responsável por fazer esses testes. Ele vai lá e vê, tá tudo aí? Tá tudo funcionando? Tá. A partir do momento que ele recebe o OK, hoje a gente não vê mais isso, porque a gente tem um processo de inicialização rápida, né, Fast Startup, que tudo isso é feito em tela preta, a gente não acaba nem vendo. Mas para quem já usa o computador um pouquinho há mais tempo, deve lembrar que você via quando o computador começava a ser inicializado, você via vários OK. Por quê? Porque as coisas eram testadas e a BIOS ia recebendo esses OK. Só um pouquinho, pessoal. Beleza. Então, aí a BIOS recebia esses OK, e a partir do momento que esse teste da BIOS estava pronto, já tinha sido totalmente executado, aí sim, tá? Aí sim, a BIOS passa para a inicialização que permite a inicialização do sistema operacional. Ou seja, o que acontece? Ligou, inicializou a placa-mãe está com energia e está começando os processos de execução. Ela vai acessar uma memória chamada CMOS, CMOS, que é um circuito que está ali dentro da placa-mãe, tá? Ele grava informações referentes ao hardware que tem no teu computador, tá? A BIOS vai lá e, a partir daí, começa a fazer o reconhecimento e a comunicação com cada uma das peças. Então, ela vai lá e manda uma mensagenzinha para a placa-mãe, uma mensagenzinha para a placa de rede, uma mensagenzinha para a placa de vídeo, e faz toda a inicialização de todos os componentes que estão. A partir dessa parte de inicialização e reconhecimento dos componentes, nós vamos para o teste da BIOS, que vai testar todos esses componentes. Essa segunda fase ela é conhecida como POST, tá? POST, Power on Self-Test, tá? Teste, self é tipo próprio, né? Ela se autotesta, então é um autoteste de inicialização, que é um conjunto de testes que a BIOS vai fazer
para ver se tá tudo que ela precisa tá ali e se isso pode ser utilizado. Se algum dos componentes essenciais está faltando, eu sou obrigado a ter memória RAM no computador. Se eu não tiver memória RAM, ele não vai inicializar. Então, esse computador vai reprovar no post, tá? No autoteste de inicialização, e vai comunicar de alguma forma com o seu usuário. A BIOS, a forma mais comum de comunicação com o usuário é através de bips. Então, ele dá alguns bips alertando, bips contínuos significa erro tal, 3 bips longos e depois alguns bips contínuos significa erro de falta de memória, e assim por diante, tá? Então, beleza, ele faz esse teste, se reprovar, ele para e avisa o usuário, tá? Alguns servidores, alguns computadores mais modernos, tem uma telinha que ele avisa, memória RAM não encontrada, problema de inicialização, tá? Ou dá um código de erro, mas o mais comum dos computadores de vocês deve ser realmente aí essa questão dos bips. A partir daí, lá na BIOS tem configurado da onde vai ser inicializado. Você vai inicializar do HD, você vai inicializar do CD-ROM, você vai inicializar de um pendrive, você vai inicializar de um disquete, você vai inicializar um cartão de memória. Da onde vai ser carregado o sistema operacional, tá? E aí a BIOS vai ver, é para inicializar do HD? Beleza, ela vai entrar em contato com o HD, tá? Ele vai ler algo que a gente chama de setor 0, que é um espacinho no início do HD, que a gente chama também de Master Boot Record, tá? Então, ele vai ler essa área, e essa área vai ter um código que vai fazer a inicialização do sistema operacional, tá? E aí ele vai ler nesse Master Boot Record como é que vai ser essa inicialização, e vai carregar um processo prévio de inicialização do sistema operacional. Então, o Windows, por exemplo, o Windows vai gravar, quando você formata e instala, ele vai gravar nesse MBR uma identificação de qual partição está ativa e aonde começa a inicialização do sistema operacional. A partir daí, a BIOS vai reconhecer as coisas e vai começar a ler o sistema operacional do HD para a memória primária e vai colocar esses dados para serem executados. Beleza? E a partir daí, ele vai ler e rodar toda essa inicialização, primeiro do processo pré-inicialização, ou seja, um processo que vai fazer a inicialização do inicializador do Windows, o que é bem esquisito, mas tudo bem, e a partir daí que começa a rodar o kernel, o núcleo do sistema operacional, tá? Aí o kernel vai começar a se executar e vai fazer os testes dele, a inicialização do próprio sistema operacional. O kernel vai carregar todos os arquivos necessários para a execução do teu sistema operacional, então ele é programado para isso, ele sabe o que ele precisa, e a partir daí o kernel que assume o controle, ele tira o controle da BIOS e ele mesmo que assume esse controle. Carrega componentes do hardware, carrega drivers, carrega DLLs, carrega várias das coisas que são necessárias para a inicialização do sistema operacional. Ele não carrega tudo, porque é muita coisa. Tá? É muita coisa que vai ser, que precisa ser carregada para inicializar um computador. Então, ele carrega o básico, mostra a tela de login e continua a carregar o que é menos essencial, mas ainda assim é necessário, ele continua a carregar em segundo plano. Então, lá por baixo dos planos, ele continua vendo e carregando e fazendo load de tudo que for necessário. Tá? Então, a partir daí, com a tela de login do usuário exibida, o sistema já está, entre aspas, pronto para ser utilizado. Se você for muito rápido lá dentro e já pôr teu usuário e senha, você vai ver que o processo de mostrar o sistema, a área de trabalho, vai demorar um pouquinho mais.
Por quê? Porque o kernel ainda está carregando alguns arquivos importantes. Então, ele não carregou 100%. Então, se você ir lá, apertar Ctrl+Alt+Del, pôr a senha muito rápido, vai ter um loadzinho um pouquinho maior. Se você levar alguns segundos para fazer isso, o kernel já pode ter carregado mais coisas, tá? E aí, a partir daí, o sistema operacional está pronto para ser utilizado e está disponível para o seu usuário. Beleza? É importante a gente lembrar, o importante é a gente saber que existe nos sistemas operacionais, desde antigamente, o que a gente chama de modo de segurança. Tá? O que é modo de segurança? Modo de segurança é um modo do sistema operacional que você tem uma tecla de atalho que você aperta quando ele está começando a carregar, que vai te dar algumas escolhas. Então, no caso do Windows, se eu não me engano, é o F8, quando o computador está começando a inicializar, se você ficar apertando F8, ele vai te mostrar uma tela perguntando como você quer inicializar. E a tela de segurança é uma dessas opções, o modo de segurança. Basicamente, o que acontece? O modo de segurança, ele vai lá e carrega menos coisas ainda. Quando que você vai utilizar? Meu computador está travando na inicialização. Eu instalei alguma coisa e pode ser que ela tenha corrompido alguma coisa no meu computador. Eu peguei algum vírus, alguma coisa, eu estou com dificuldades. Então, o modo de segurança, inclusive o próprio Windows, se a tua máquina der erro ao inicializar algumas vezes seguidas, o próprio Windows vai te sugerir, olha, vamos inicializar em modo de segurança para ver se inicializa, e aí ele carrega menos coisas ainda. Tá? Ele não vai carregar, por exemplo, alguns componentes, talvez ele não carregue a tua placa de som, talvez a tua placa de vídeo seja carregada no modo de compatibilidade, alguns drivers, alguns problemas, alguns programas, eles não vão ser carregados. Então, tem várias coisas que ele deixa, ele não carrega, tá? E aí você pode, entrando em modo de segurança, tentar fazer uma recuperação, tentar ver o que aconteceu. Se você instalou algum programa recentemente, pode ser que esse programa esteja dando conflito. E aí você tem como desinstalar ele no modo de segurança. Se você atualizou algum driver, atualizei o driver da minha placa de vídeo. A NVIDIA foi lá e lançou um driver novo, mandei atualizar. E aí o computador não liga mais. Putz, pode ser que esse driver tenha alguma incompatibilidade com o meu sistema operacional, tá? Com a minha máquina. E aí, no modo de segurança, isso não vai ser carregado. E eu posso ir lá e desinstalar esse driver, instalar o driver antigo. Então, eu tenho algumas coisas que eu posso fazer nesse modo de segurança que vai tentar, que eu possa corrigir alguns erros, tá? Pessoal, até agora, alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa que gostaria de fazer? Tá de boa? Então tá, então continuamos. Esse processo de inicialização, pessoal, ele é um pouco chatinho, porque tem algumas siglas, BIOS, POST, MBR, setor zero, tem alguns conceitos que a gente precisa saber. Então, isso acaba tornando estudar essa parte um pouquinho chatinha. Mas, assim, como eu sempre falei para vocês, eu não cobro que vocês decorem uma montoeira de coisas. Então, eu gostaria que vocês soubessem que existe. A partir daí, né, se vocês tiverem um pouquinho mais de curiosidade ou quiserem estudar um pouquinho mais, vocês têm essa liberdade e têm o conhecimento básico do que você precisa para pesquisar, tá? Pessoal, uma coisa que é sempre perguntado, que o pessoal sempre tem dúvida, é: e aí, como que eu posso deixar o meu processo de inicialização do sistema operacional um pouquinho mais rápido? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Olha, a primeira coisa que impacta no processo de inicialização é a velocidade do teu hardware, o desempenho do teu hardware. Mais especificamente, o desempenho do teu HD, tá? O HD, a parte, durante o boot, é a parte mais cobrada em um computador. Por quê? Porque todo o teu sistema operacional, e às vezes isso é 2, 3 GB de informações, ele precisa ser carregado do HD para a memória primária,
para ser executado. Então, a primeira coisa é verificar se você tem um HD bacana e se ele está em dia, se ele não está dando erro, se ele está tranquilo. Então, isso é importante. É por isso que a gente fala que a principal forma de você melhorar o desempenho da tua máquina é trocar o HD por um HD SSD, tá? O HD antigo, eu não sei se vocês lembram, acho que eu cheguei a mostrar na sala de vocês. Não cheguei não. Mas um dia a gente faz isso quando voltar no presencial. O HD antigo é uma placa assim, desse tamanho, que dentro ela tem um disco que gira, um disco de metal. E os dados são todos gravados no disco de metal. E o que acontece é que, como essa gravação é física, ela é magnética, acessar esses dados é um pouquinho demorado. Então, imagina que os dados estão espalhados por um disco de metal e esse disco está rodando, tá? A 6.000, 8.000, 9.000, 12.000 rotações por minuto. E tem uma cabeça de leitura que vai fazer essa leitura que ela tem que se posicionar, então ela tem que ir para o lugar certo para fazer a leitura e tudo mais. Então, esse processo é um pouquinho lento, tá? Já o HD SSD, ele não tem um disco que guarda as informações. O HD SSD guarda tudo em chips. Então, ele tem vários componentezinhos de armazenamento de informação lá dentro, e eles guardam de maneira mais parecida com o que a memória RAM faz, tá? Não exatamente igual, mas pelo menos um pouquinho mais parecido. E com isso ele consegue ser muito mais rápido, tá? Nós temos, enquanto nós temos os HDs normais, eles têm velocidades de leitura de 20, 30, 40 MB por segundo, os SSDs mais full-rebels, mais basicozinho, eles têm velocidades aí de 150, 200 MB por segundo. Os top de linha chegam a 600, às vezes passam disso, MB por segundo. Então a inicialização é muito mais rápida. Tá? Então esse é o primeiro passo. Trocou um HD, melhorou muito a inicialização. Mas não é só isso. Tá? A gente precisa ver a quantidade de coisas que inicializam com o Windows e a qualidade dessas coisas. Tá? Então é importante que a gente tenha uma quantidade, as atualizações relativamente em dia, tanto do Windows quanto dos drivers que são instalados na tua máquina. Então você pode ir lá nas configurações de atualização do Windows e mandar atualizar. Se o teu Windows for pirateado, talvez ele reclame alguma coisa na hora dessas atualizações. Eu sempre recomendo a todos que mantenham o sistema operacional mais atualizado possível, até para evitar problemas de segurança. Tá? Você pode ter seus dados sequestrados, você pode ter infecções de vírus que já foram corrigidos e nas últimas versões do Windows não ocorrem mais. Então, isso é importante, para isso é importante manter o teu sistema operacional atualizado. A quantidade de programas instalados no teu computador, se esse programa não inicializar nada junto com o Windows, ele não impacta tanto, tá? Ele não impacta tanto. Ele impacta um pouco, digamos assim, indiretamente. Por quê? Porque vai ter mais arquivos no disco, o registro do Windows, que é uma parte muito importante do sistema operacional, ele acaba ficando um pouco maior. Então, isso tem um impacto, né? Ele diminui um pouco a velocidade da tua inicialização, mas nada que seja exatamente crítico, tá? Agora, se o programa inicializa alguma coisa junto com o sistema operacional, daí isso é um problema maior. Daí vale a pena pensar se vale a pena ter esse programa instalado ou não. Por exemplo, eu instalo o Adobe Reader lá para ver PDFs. Beleza, só ter ele instalado não é problema nenhum. Mas o Adobe normalmente instala junto um verificador de atualizações. E toda vez que o teu computador inicializa, ele vai lá e inicializa junto esse verificador. E esse verificador conecta na internet, vê se tem alguma atualização para fazer, e aí todo esse processo deixa o computador um pouquinho mais lento, sim. Então, desinstalar ou mudar as configurações dos teus programas pode ser uma boa ideia.
Por exemplo, para quem usa aquele programa, o microtorrent lá, a maioria chama de uTorrent, porque é um Uzinho torrent, mas na verdade aquele U é um símbolo de micro, é porque ele é minúsculo. Ou o torrent, ele inicializa junto com o Windows. Mas será que precisa? Se não precisar, eu posso ir nas configurações dele e desmarcar, não inicialize com o Windows. E aí quando eu quero baixar alguma coisa, eu vou lá e clico e ponho para baixar. Inclusive, não sei se vocês viram, teve uma notícia recente, só para, né, a gente discutir um pouco as informações aí, que algumas pessoas no Brasil receberam multas por baixar filmes por torrent, tá? Então, para quem aí tem muita baixa muito programa e filmes e séries e tal por torrent, tome bastante cuidado da onde você vai pegar para baixar, porque as empresas que produzem esses filmes, esses conteúdos, elas estão... É algo que já ocorria bastante nos Estados Unidos, Canadá, na Europa toda, e agora no Brasil está se tornando realidade. Depois eu mando o link para vocês darem uma lida. Basicamente, a pessoa recebe uma notificação dizendo, olha, você baixou o filme tal, o Rambo foi um desses filmes, você baixou o filme do Rambo, e quando você baixa por torrent, você não só baixa, você também compartilha com os outros. E o compartilhar é mais complicado, porque basicamente você não está só baixando, você está mandando para os outros o arquivo que é protegido. E aí eles dizem, olha, nós fizemos um cálculo aqui, no Brasil tanto representa a pirataria, e nós dividimos entre todas as pessoas que nós vimos pirateando esse filme, e, portanto, cada um de vocês tem uma multa de 3, 4, 5 mil reais para limpar essa situação, e quem não concordar, nós vamos levar para a justiça. Então, isso aconteceu no Brasil, e é algo bem sério. Então, tomem cuidado aí com o que vocês vão baixar, com séries, com filmes aí, que é algo mais complicado, tá? Então, ir lá nos teus programas, desligar os programas que inicializam junto com o Windows é uma opção interessante. Do lado do relógio do Windows ali, pessoal, no cantinho direito embaixo do teu computador, tem uma setinha para cima. Se você clicar nessa setinha para cima, vai aparecer as coisas que estão inicializadas, né? Algumas das coisas que inicializam junto com o computador, alguns dos serviços que inicializam. Ali você pode ver alguns dos programas. Por exemplo, no meu, tem o backup e sincronização do Google Drive, tem alerta e status da impressora HP, tem o torrent, o microtorrent, tem a Steam, tem as alertas de segurança do Windows, tem as definições da NVIDIA, da placa de vídeo. Então, ele tem várias coisas que estão inicializando junto com o meu computador. Então, isso é importante. Às vezes, dar uma verificada e limpar essas coisas, você consegue um desempenho bem melhor no teu computador. Tá? E tem alguns programas, como o CCleaner, que é um programa que ele oferece algumas ferramentas que podem ir lá e fazer alguma limpeza no teu computador. Elas têm a capacidade de melhorar tanto o desempenho, tanto a inicialização como o desempenho como um todo. É algo que eu não utilizo, tá? Mas tem muita gente que usa e que é muito bom. Então fica a critério de vocês escolherem utilizar a ferramenta ou não, tá? E aí você consegue, fazendo uma limpezinha, ter um processo de inicialização mais rápido e um desempenho melhor no teu computador, tá? E outra coisa que é importante a gente saber que existe agora são os pontos de restauração. São os pontos... o Cauê falou, o Torrent, Discord inicializa junto com o Windows, a Steam inicializa junto com o Windows. Essa placa que contém o disco, Bernardo, é um HD, disco rígido. Ela não é uma placa, é um componente. Depois eu mostro para vocês direitinho, ou eu acho uma foto aqui e mostro para vocês, tá? O Cauê falou que também no dele tem tudo isso aí, o Torrent, Discord, Steam. Mas peraí, será que no momento que eu ligo o meu Windows, eu preciso ter o Discord aberto e rodando assim na hora? Eu sempre utilizo o Discord? Talvez não. Então talvez seja interessante eu desligar essa opção de do Discord, por exemplo, inicializar automático. Tá?
A Steam, eu preciso estar com ela aberta sempre? Eu não posso deixar para abrir só quando eu for jogar? Talvez eu possa. Então, talvez eu possa desligar essa opção de inicializar automática dela. É só ir nas opções e desligar. Então, isso é algo muito importante para que a gente leve em consideração e ajuda muito no processo de inicialização do sistema operacional. Outra coisa que é importante que a gente saiba que existe são os pontos de restauração. Tá? Ponto de restauração. Os pontos de restauração são pontos que o sistema operacional vai lá e salva a forma com que o teu sistema operacional está naquele momento. Então ele salva como se fosse um backup. Não é bem isso, mas ele salva como se fosse um backup. E aí, se você instalar algum programa ou fazer alguma cagada, você tem essa opção de retornar para o ponto de restauração. Tá? Então você instalou alguns programas e aí deixou tudo muito lento, ficou horrível o teu computador. Aí você, na hora, principalmente no menu de inicialização, ali você tem a opção de voltar, de retornar para um sistema para um ponto de recuperação, de restauração anterior. Isso ajuda bastante na hora de manter um sistema operacional saudável. Quando você vai fazer uma limpeza, vou fazer uma limpeza com o CCleaner no meu computador. Vou fazer nunca atualizei, agora vou fazer uma atualização bem grande. Então seria importante você você ir lá e fazer um ponto de restauração, porque isso pode ser importante, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, mande agora. Eu vou mostrar alguns programinhas aí agora para vocês darem uma olhada, tá? O primeiro, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Vou torcer que não tenha nada que não deveria aparecer aqui. Tá, eu não vou compartilhar a tela porque a tela fica muito grande e aí fica chatinho. Eu vou abrir o programa e aí vou mostrar para vocês, tá? Vou clicar no menu iniciar e vou digitar ponto de restauração. Digitou ponto, ele já aparece, criar ponto de restauração. Cliquei nesse criar ponto de restauração, agora sim vou compartilhar essa janela do ponto de restauração com vocês, tá? Ó, esse é a parte onde você configura o ponto de inicialização. Tá? Proteção do sistema, aí tem restauração do sistema, configurações de proteção, e aqui embaixo, configurações de restauração, espaço em disco, excluir ponto de restauração e criar um ponto de restauração agora. Então, vou fazer uma atualização muito grande no meu Windows, vou atualizar alguns drivers, vou rodar o CCleaner, vou instalar algum programa pesado, cria um ponto de restauração antes. Você vem aqui, clica em criar, ele vai criar esse ponto de restauração para você. Tá? Nas configurações, ele vai me perguntar, ativar a proteção de sistema, então ele permite que você faça esses pontos de restauração, e quanto de espaço do teu HD que você pode utilizar para pontos de restauração, porque ele também faz alguns pontos de restauração automático, dependendo do que ele vai fazer. Então também tem isso. E aqui você configura se quer ou não essa proteção, quanto de espaço você quer gastar para isso, até quanto de espaço você quer gastar para isso. O eu está liberando 8.2 GB, mas só está em uso 7.40 GB. Então, nem tudo está usando ainda. E aqui no excluir, ele vai limpar tudo. Tá? Então, aí é uma opção de limpar tudo. Ó, não limpei, deixei tudo como está, voltei para a configuração. Aqui é para configurar as proteções, então eu quero proteger o meu disco onde está o Windows. O meu disco de armazenamento não tem essa necessidade de ter ponto de restauração. E aqui na restauração do sistema, ele vai me perguntar, agora não apareceu para vocês, mas ele ele abre uma telinha mostrando para você qual é a restauração recomendada ou se você quer recuperar. Deixa eu mudar a tela aqui.
Ó, aí ele vem para esse programa dizendo se eu quero restaurar para esse aqui de 9/12 de 2020, 1841, que é um ponto de restauração que foi criado pelo módulo, instalador de módulos do Windows. Então eu fiz alguma atualização que foi lá e criou um ponto de restauração. Ou eu quero escolher outro. Escolher outro, ele vai me dizer que eu só tenho esse ponto de restauração. Então não tem outra alternativa. Por quê? Porque eu deixei só 3% do meu HD para isso. Então, não, aqui ó, tem que mostrar mais pontos. Então aqui, ó, ponto de restauração automática, instalação do VirtualBox. Então aqui ele tem 3 pontos de restauração no meu sistema. Tá? E eu poderia ir lá e escolher, eu quero retornar o meu sistema para como ele estava em 25/11. Tá? E aí eu vou perder, e isso eu tenho que cuidar, porque eu posso perder algumas instalações de programas, eu posso perder algumas coisas, mas ele volta o sistema para o estado que ele estava antigo. Então esse esquema de ponto de restauração é muito importante e é muito legal. Tá? Se você vai instalar muita coisa e corre risco de dar algum probleminha, cria o ponto de restauração, que aí você tem uma pequena garantia de segurança. Revoltei para o ponto de restauração, era, sei lá, um vírus, e o vírus infectou também os pontos de restauração, é difícil, mas acontece. Voltei e não resolveu? Daí é só formatando. Tá? Então eu tenho esses detalhes para mim saber. Beleza? Mas esse dos pontos de restauração é bem importante. E a outra coisa que eu quero apresentar para vocês, cancelei aqui, tá? Cliquei no menu no menu iniciar e digitei atualização. E aí ele pergunta aqui, verificar se há atualizações, tá? Agora eu vou apresentar para vocês essa janela de atualizações do Windows. É aqui que você configura as atualizações do Windows, tá? O que acontece? Tem as configurações, pausar atualizações, alterar o horário, em que horário que ele pode fazer essas atualizações, mostrar todo o histórico de atualizações, todas as atualizações que foram feitas no meu sistema operacional. Opções avançadas, se eu quero receber atualização para outros programas, se eu quero baixar em alguma conexão limitada, tipo se for um notebook que tem entrada para cartão de chip de celular, se eu quero baixar por conexão 3G. Então ele tem uma grande quantidade de configurações. E aqui ele dá a opção de verificar se há atualizações. Se eu clicar em verificar se há atualizações, adivinha o que ele vai fazer? Verificar se há atualizações. Então ele está vendo se tem alguma atualização, se o meu sistema operacional está em dia ou não. Quando isso terminar, ele vai me mostrar quais as atualizações que ele achou, ou se ele não achou nenhuma. No meu, eu acabei de ver que ele tem uma atualização que foi encontrada, e ele vai me dar a opção de baixar e... Então, ele achou as duas atualizações, então, a atualização de inteligência de segurança do Windows Defender, do Microsoft Defender. Então, isso é importante, porque o Windows Defender é o antivírus do Windows, então ele só que era pequenininho, ele já baixou e instalou. E aqui tem uma atualização para recursos para o Windows 10, versão 20H2. Então aqui é uma atualização para o Windows. Tá? Eu posso ir lá e baixar e instalar. E ele também tem algumas atualizações opcionais. Eu posso clicar aqui e ver atualização do recurso, atualização do driver. Ó. Então essa atualização opcional são atualizações de drivers que tem algum driver antigo, alguma coisa assim. Então, eu poderia marcar esses drivers aqui e mandar atualizar isso também, tá? Como é só atualização de driver, eu não vou mandar fazer. Por quê? Porque a atualização de driver é mais chatinha. Por exemplo, a atualização aqui da NVIDIA, tá? Atualização da NVIDIA. Putz, eu prefiro baixar direto da NVIDIA e instalar, certo? Não do Windows Update. Então, eu não vou fazer tudo isso aqui agora, mas eu poderia mandar fazer essas atualizações também, seria bem bacana. Vou só mandar baixar e atualizar esse recursos do Windows. Ó. Cliquei, e agora ele vai entrar em processo de baixar essa atualização, às vezes é pequena, às vezes é bem grande, e instalar no meu computador. Quando terminar, ele vai dizer, ó, precisamos reiniciar. Você reinicializa e fechou. Beleza?
Vou fechar esse programa aqui, porque enquanto está baixando, não precisa ficar com ele aberto, então deixa que baixe em segundo plano. Beleza, pessoal? Meio-dia agora. Alguém tem alguma dúvida, por favor? Tudo certo? Se tiver UEFI, tem uma dúvida no computador, no chat ali, de o que é UEFI. Basicamente, pessoal, a gente chama tudo de BIOS porque é a forma que sempre que todos os computadores do mundo utilizam, tá? Mas em cima da BIOS tem algumas atualizações, algumas melhorias que foram feitas. Então a BIOS é o basicozão. Mas essas melhorias, elas permitem alguns controles avançados, permitem testes mais rápidos, permitem inicialização mais rápida. O UEFI é exatamente uma dessas atualizações, uma dessas melhorias. Isso já tem alguns par de anos, cara. Acho que foi 2013, onde a UEFI ela começou a ser utilizada e significa interface unificada extensível de firmware. Unified Extensible Firmware Interface. Então é um padrão novo, que ele foi projetado para ser uma BIOS melhorada, ou para substituir as BIOS antigas dos computadores. Ele foi desenvolvido em um conjunto, eu não vou lembrar o número correto, mas ele foi desenvolvido por um conjunto aí de mais de 100 empresas. E ele tem várias melhorias, tá? Ele testa os principais componentes, assim como o POST, mas ele também verifica a integridade dos componentes desse firmware. Controla módulos adicionais, ele tem uma forma diferenciada de selecionar os dispositivos de inicialização. Então, isso é bem bacana, tá? Então, o UEFI, se o teu computador suporta o UEFI, provavelmente ele já vem ligado, já vem habilitado por padrão. Mas existem algumas pessoas, principalmente alguns técnicos mais antigos, sabe? Você leva o teu computador para formatar num técnico antigo, o cara não tem tanta experiência, tem um pouco de medo dessas tecnologias novas, às vezes o cara vai lá e desliga, deixa no modo UEFI Legacy, né, o UEFI antigo, ou no modo BIOS. Eu não recomendo, tá? Por padrão, se tua placa de mãe tem menos de 5, 6 anos aí, pau na buia, deixa rodar em UEFI porque é bem melhor, tá? Traz uma garantia, tem menos chance de dar problema quando você atualiza, tem algumas opções de restauração, porque você pode atualizar a BIOS do teu computador. Às vezes a placa-mãe vem com algum defeito de fabricação, e depois de 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, eles lançam uma atualização para melhorar a placa-mãe. Só que a atualização da BIOS é chata, porque se cair a luz, fodeu, basicamente. Até hoje, caiu a luz atualizando a BIOS, a chance de dar uma cagada bem grande é muito grande. Então, a gente acaba mal e mal atualizando, atualiza só quando tem algum problema maior, ou quando você vê que eu tô com problema no som. Vou procurar na página da fabricante da placa-mãe, ele diz, olha, saiu uma atualização para melhorar o som. Aí você vai lá e atualiza. Mas é um processo um pouco delicado. O UEFI não é tão delicado, ele tem algumas opções de recuperação. Tá? Entendido, Leonardo Drexler? Então, beleza, galerinha, 12:04, vamos encerrando. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos. E até a semana que vem. Semana que vem nós continuamos aí. Aí na semana que vem nós saímos um pouquinho da área de sistemas operacionais e avançamos um pouquinho por outras áreas da computação aí. Tranquilo? Obrigado, galera. Abraço, bom almoço para todos aí. Desculpem a demora e até a semana que vem. Se tiverem alguma dúvida, por favor, como sempre, só mandar no WhatsApp. Até mais.